Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre depressão. Depressão em crianças, depressão em adolescentes. Será que nós, como pais, sabemos quando os nossos filhos estão com depressão? Será que nós conseguimos entender ou mesmo avaliar se realmente os nossos filhos estão apresentando sinais que demonstrem uma depressão? Crianças e adolescentes hoje chegam aos consultórios, aos atendimentos de coaching, de psicoterapia, de psicologia, tendo às vezes sintomas há mais de 2 anos, nos casos de depressão. Por quê? Porque muitas vezes passam despercebidos por seus pais. Como saber se o meu filho tem depressão? Como saber? Há vários sinais que vão indicar se realmente o meu filho tem depressão ou se ele está apresentando somente um sentimento de tristeza. E como que eu vou saber? Como que eu vou realmente saber sobre isso? Há hoje, por mais que a gente esteja assim com bastante informação na mídia, há uma desinformação pelos pais. Cada vez mais pessoas chegam nos consultórios dizendo que não sabiam, os pais realmente não sabendo que os filhos estavam com esses sintomas. E há uma desinformação, e será por quê? O porquê dessa desinformação? Talvez pela vida corrida, pela vida no automático, que muitas vezes nós pais, a gente tem enfrentado isso, essa vida corrida, com a agenda cheia, com muitos compromissos. E no momento em que a gente vê os nossos filhos em casa, bem alimentados, seguros, entre aspas, nos seus quartos, talvez conversando no celular, nas mídias, então a gente acha que está tudo bem. Mas será que está tudo bem mesmo? Será que a nossa presença, ela realmente está gerando uma conexão com os nossos filhos? Esse é o maior problema, a conexão significativa, o olho no olho, toque, aquele momento que você tem com seu filho, que você pode olhar ele nos olhos e realmente saber o que está passando, o que está acontecendo. Todos nós, a gente sentimos tristeza por diversas razões, passamos por momentos depressivos, momentos de tristeza, e as crianças e os adolescentes, jovens também sentem isso. O problema acontece quando essa tristeza passa por muito tempo, deixa de ser momentânea e se mantém até por dias, por meses. E aí a gente vê a reclamação dos pais: meu filho não sai do quarto, meu filho está triste, ele não conversa mais, ele não se senta mais à mesa com a família, ele não faz mais uma refeição conosco, ele não pode mais nem ser tocado. Ele está muito irritado, ele não consegue mais me olhar nos olhos. Então, isso são sinais que a gente deve observar. E as crianças e os adolescentes, até jovens, eles têm muita dificuldade para dizer realmente o que estão sentindo, E por mais que a comunicação verbal ela demonstre o que realmente a pessoa está sentindo, nessa vida corrida, os pais realmente eles não têm noção do que está acontecendo. Então, quando não há essa expressão, quando não há esse diálogo, então como que os pais vão ficar sabendo disso, Então, na adolescência, os sintomas da depressão muitas vezes são confundidos com várias características. Por exemplo, isso é da fase, E vai passando despercebido, Tem casos que, por exemplo, adolescentes sentem surtos de ansiedade nas escolas, entram para dentro do banheiro, choram e não conseguem chegar em casa e dizer para os pais. E isso acontece várias vezes. Até o momento em que um surto desse acontece dentro de casa ou algum lugar em que os pais estão, pelo fato de estarem já passando todo um processo, um processo de ansiedade, um processo depressivo,
né? Então tudo isso tem que ser observado. E como que eles têm dificuldade em estar conversando isso com os pais, com aqueles que estão mais próximos. A gente vai saber por causa de quê, né? E se a gente prestar atenção, diariamente, a gente manter esse vínculo afetivo com esse jovem, a gente vai perceber o que está passando com ele. E a gente vai então, como diz, vai acender uma luzinha, né? E dizer, opa, meu filho está com algum problema, os olhos dele já estão diferentes, né? Eu estou sentindo ele inquieto, eu estou sentindo ele triste, eu estou sentindo ele muito ansioso. Tudo isso vai sinalizando para nós. E aí, por que às vezes o jovem não consegue se expressar com leveza dentro de casa? Pelo excesso de julgamento. Às vezes nós temos tanta preocupação em que vai dar alguma coisa errada que nós nem muitas vezes ouvimos os jovens, os adolescentes, as crianças. Então a gente já julga antes de ouvir. E geralmente a gente tem uma confiança muito grande, né, na educação em que nós estamos dando, né, sobre a nossa capacidade de enxergar as coisas. E quando a gente tem essa confiança, a gente fica como se blindado, né, achando que nada vai acontecer. Mas a gente deixa de entender que cada pessoa é diferente. Que cada pessoa tem a sua vulnerabilidade e que isso pode acontecer em qualquer lugar. Crianças e adolescentes costumam falar sobre suas emoções uns com os outros, mas dificilmente com seus pais, que é muito triste, né? E quais são os motivos para que os pais não vejam sinais? Porque realmente é difícil, né? Às vezes os pais trabalham em tripla jornada, né? De manhã, à tarde, à noite. Só encontram, ou às vezes encontram com as refeições, ou então encontram com os filhos somente à noite, né? Quando eles chegam já estão cansados, já não conseguem mais conversar, já não conseguem ter aquela comunicação assertiva com eles. Existe aí então uma presença. Será por que então que os pais não veem esses sinais? Porque existe uma presença, mas uma presença que é ausência. Você não está disponível para o seu filho. E os filhos, eles percebem isso, né? Você está lá, mas você está ligado no celular, você está vendo algo, você está pesquisando algo. Então é somente a sua presença que está, mas você mesmo não está presente com o seu coração, com o seu espírito, né? Para estar ouvindo, percebendo o que ele está sentindo. A gente não está então conectado para realmente perceber o que nossos filhos estão precisando. Tentar resolver o problema é outro motivo que fazem com que os pais não vejam os sinais. Porque parece que para nós é tudo mais fácil, né? É temporário. Não, o que o filho está passando, não, isso vai passar. Porque eles não querem ouvir que isso é uma fase, né? E que isso vai passar. O que eles querem ouvir é: eu posso te ajudar, eu estou aqui. Vamos procurar ajuda? Eu estou aqui com você. O que está acontecendo? Então, tudo isso, né? É importante a gente entender que não há nada mais importante na família para um pai, para uma mãe, do que um filho. E quando ele chega nesse estado é porque realmente ele precisa muito de ajuda, né? Aí não é momento para julgamento, não é momento para preconceito. Realmente ele precisa de ajuda. E o que acontece também para que os pais muitas vezes não veem, né? É a sobrecarga que muitas vezes os pais colocam sobre os filhos. Sobrecargas como? Sobrecargas emocionais. Porque a nossa vida de adulta nos impõe várias cargas e sobrecargas. Mas não quer dizer que sejam cargas e sobrecargas dos filhos. Então, por isso, nós não devemos derramar nossas sobrecargas sobre os nossos filhos, porque eles não vão conseguir levar. Então, muitas vezes, quando eles têm um problema, e aí eles vão pensar: nossa, como que eu vou chegar para meu pai e minha mãe e vou falar sobre isso que eu estou sentindo aqui? Eles já estão tão sobrecarregados, já estão passando por tantos problemas. Então é aquela questão, né? Não, isso vai passar, os pais sempre pensam, não, isso vai passar porque eu estou passando um problema muito maior. E às vezes o filho conta isso, se abre para um pai, para a mãe, leva semanas para decidir contar, e quando conta,
quando conversa com seus pais, ouvem deles: não, isso vai passar, é temporário. E apenas com uma conversa acham que vai resolver o problema. E aí você vê que existe até uma certa fuga, né, dos pais em resolver esse problema. E os jovens, eles começam então a carregar algo que não é deles, que é dos pais. Né? Os adolescentes é algo muito pesado para eles. É talvez um problema de relacionamento entre o pai e a mãe que não tem nada a ver com o filho. E eles ficam ali no meio, né? Então é uma carga muito grande para eles. Na verdade é uma sobrecarga. Isso vai fazer com que eles entram nesse estado depressivo também. Os sinais a gente vê que são diferentes em filhos diferentes, em pessoas diferentes, em jovens diferentes. Então, quais são esses sinais? Afastar-se dos amigos, né? Viver mais isolados, né? Não querer mais aqueles amigos que ele tinha, aquele contato. Sempre ficam parecendo tristes, muito irritadiços, às vezes agressivos, pessimistas com o dia, né? Com os afazeres, com o amanhã. Uma diminuição do interesse e prazer naquelas coisas que eles gostavam de fazer. Problemas comportamentais, vão acontecendo problemas na escola, problemas com amigos, problemas nas ruas, né? Por exemplo, um relacionamento. Então, vai acontecendo vários problemas de comportamento. Aquela questão de, você está relaxando na escola, né? Procrastinando, talvez nesse momento, o jovem, o adolescente está tentando sobreviver à depressão e à falta de conexão significativa, o olho no olho, os toques, o acolhimento, né? Aquele contato sem julgamento. Então, isso aí são sinais que realmente mostram que seu filho possa estar num processo depressivo. E o que fazer então? Quando você detecta, é importante procurar ajuda. Eu tenho um método que se chama postura inteligente e eu tenho grupos de team coaching só para crianças, para adolescentes, que muitas vezes estão atravessando um momento difícil, né? Um momento de tristeza, um momento de falta de confiança em si, um momento de autoestima baixa. E nesses momentos é preciso ter uma ajuda. E o coaching, ele pode fazer isso, né? Ele pode treinar as emoções, treinar uma pessoa, uma criança, um adolescente, para que ele tenha mais inteligência emocional, saiba conviver com isso, saiba conversar. E quando a gente forma um time, né? Talvez um time ali de 5 pessoas que costumo fazer meus atendimentos, em grupo de coaching de adolescentes, 5 pessoas, 5 adolescentes, cada um vai realizar ou vai fazer uma ferramenta, né? Cada um vai ter os seus insights, cada um vai crescer com a experiência do outro e naquele ambiente que é acolhedor, ele consegue se expor com maior facilidade. E assim a gente vai formando, né? Vai novamente reformulando a identidade desse adolescente, porque muitas vezes eles chegam para mim sem saber quem são. Ou então com essa pergunta, né? Será que meus pais não gostam mais de mim? Será que o que eles pensam que eu sou? Então tudo isso vai fazendo com que haja um distanciamento, né? Então é um momento de pedir ajuda. Então, se esse vídeo de hoje te ajudou, você coloca aí o seu comentário, curte e se inscreva no meu canal, né? E a cada dia a gente vai estar mostrando mais conteúdos de valor, dê sugestões contra os conteúdos. E se foi de valor para você, eu estou muito feliz em estar aqui fazendo esse vídeo, tá mostrando como que pode ser importante a gente voltar a ter essa conexão, né? Essa conexão assertiva, essa conexão verdadeira com os nossos filhos.